A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Anelo Missionário. No vídeo de hoje, para a honra e glória do Senhor, vamos falar sobre Evangelho. Evangelho, simplesmente assim. O que é o Evangelho? O que significa o Evangelho? Eu sei que parece uma coisa muito estranha de se perguntar ou de se dizer, tratando-se mais de uma pregação feita para gente que já conhece a palavra do Senhor. Mas o fato é que muitas pessoas não sabem o que é Evangelho. Não estou falando do significado da palavra, mas do sentido em que devemos utilizá-la. A palavra Evangelho, creio que todos os irmãos já sabem, significa boas novas, boas notícias. No sentido de notícias, realmente, boas notícias. Notícias que vêm, notícias que devem ser divulgadas. Mas o que é complicado de se tratar nos dias de hoje é justamente essa notícia que não tem sido respeitada. Irmãos, todos sabemos que o Senhor nos mandou pregar o Evangelho, ou seja, as boas notícias, que devemos espalhar as boas notícias. E todos sabemos que essas notícias são a palavra de Deus, que essa notícia é a palavra do Senhor. E é justamente essa palavra do Senhor que é desconhecida. Não estou falando da Bíblia de um modo geral, de um modo teológico, de um modo das pessoas estudarem. Não é somente isso. As pessoas não estão sabendo que mensagem, que notícia é essa que deve ser divulgada a todos os povos e a todas as pessoas. E esse é o motivo de que as pessoas não estão sendo mais evangelizadas. Eu quero mostrar a vocês como posso dizer, um exemplo das boas novas, das boas notícias sendo pregadas na Bíblia. Que temos muitos exemplos. Mas eu quero dar alguns para vocês. No livro de Mateus, no capítulo 3, no versículo 6, está falando sobre João Batista. E está escrito assim: confessando seus pecados, as pessoas eram imersas ou batizadas por ele, João Batista, no Rio Jordão. A primeira coisa que vemos no texto, no versículo, eu não vou ler todo, mas somente alguns versículos para que o vídeo não fique tão longo, mas aconselho que todos vocês leiam sempre os capítulos inteiros, completos. A primeira coisa que acontecia quando vinham a João Batista, os que acreditavam nas palavras que saíam da boca de João Batista, elas confessavam os seus pecados. Ou seja, elas reconheciam que eram pecaminosas, que eram pessoas más, que o que faziam era errado. E logo eram batizadas. E todo mundo sabe que o batismo significa abandono de práticas que são más. Então, só por esse versículo aqui eu já poderia dizer e explicar para os irmãos, expor para vocês que o Evangelho consiste em reconhecer o seu estado mal, pecaminoso, suas obras más, carnais, e abandoná-las. Mas eu quero ir muito mais além com a mensagem do Evangelho, porque agora sabemos o que é Evangelho. Evangelho consiste em você conhecer a Deus, chegar diante dele, diante de Jesus, diante de Deus Pai, diante do Espírito Santo, reconhecer a sua condição, abandonar o seu estilo de vida, as suas práticas, e passar a viver o estilo de vida para o qual você foi criado, que é o estilo de vida que Deus nos ensina a viver, porque de fato fomos criados para viver sob as ordens de Deus. E é isso que faz bem a nossa vida, a nosso espírito, a nossa alma, a nosso ser por completo. Também no versículo 10, João Batista começa a falar agora, a pregar. E ele diz assim, no versículo 10: o machado já está junto à raiz das árvores, pronto para cortar.
Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. É verdade que realizo a imersão de vocês em água para que abandonem seus pecados, confirmando o que eu disse, que o batismo é para abandono dos pecados, para arrependimento e depois o abandono. Para que abandonem seus pecados e voltem para Deus, ou seja, se aproximar de Deus para viver o estilo de vida que Deus criou para o homem. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele os imergirá no Espírito Santo e no fogo. Aqui está a mensagem do Evangelho. Primeiro, no versículo 6, foi explicado o que é Evangelho. Evangelho é você reconhecer o seu estado, seus pecados, tudo de mal que há em você. Abandoná-lo e se arrepender. Abandoná-los e se arrepender. Não voltar a praticar, lutar contra esse antigo estilo de vida. E agora a mensagem. Porque sabemos que o Evangelho, que é necessário que seja realizado o abandono e o arrependimento de pecados e o acercar-se a Deus para viver o propósito de Deus em nossa vida. Mas como isso é divulgado? Como vamos propagar? Como vamos dar essa notícia de que é necessário que haja arrependimento, que haja mudança de estilo de vida, que haja mudança de hábitos, que haja mudança de atos? João Batista é um exemplo. Ele diz que o tempo é curto, o machado já está pronto para cortar. Aquele que não se arrepende vai ser cortado. E eu quero agora dar um exemplo muito mais profundo, agora não com João Batista, mas com Jesus, o próprio Deus. No livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, quando Jesus começou a pregar publicamente. Mateus capítulo 4, versículo 17, está escrito assim: Daí em diante, Yeshua, Jesus, começou a proclamar: abandonem seus pecados e voltem para Deus, pois o reino do céu está próximo. Nisso consistia a pregação de Jesus: abandonem seus pecados, voltem-se para Deus, porque o reino está próximo, o reino do céu está próximo. Ou seja, Jesus está dizendo o quê? Qual é o conselho, qual é a mensagem de Jesus? Abandonem seus pecados, se arrependam, voltem-se para Deus, ou seja, aproximem-se de Deus e vivam o propósito que Deus tem para as suas vidas. Por quê? Porque o reino está próximo, o reino do céu está próximo. Ou seja, o tempo está acabando, o machado está na raiz das árvores. E é interessante que eu quero analisar também com vocês, irmãos, o próximo versículo, versículo 18, que diz assim: Quando Yeshua, Jesus, estava andando à beira do lago Quinerete, viu dois irmãos pescadores, Simão, conhecido por Kefa, ou Pedro, como chamamos aqui no Brasil, e seu irmão André, lançando suas redes no lago. Yeshua, Jesus, lhes disse: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Uma vez eu ouvi um pregador de, creio que décadas ele tem pregando, e ele falou que devemos chamar as pessoas para junto de Jesus, para conhecer Jesus, com promessas de milagres. O que eu tenho visto, desde que eu me entendo por gente, que eu só tenho 18 anos, mas quando eu passei a analisar o trabalhar das igrejas brasileiras, dos templos brasileiros, que a igreja somos nós, quando eu comecei a analisar o trabalhar, como é que eles trabalham, como é que eles evangelizam, eles sempre chamam as pessoas não pela necessidade delas estarem junto com Deus, mas pela necessidade delas que Deus pode suprir. Por exemplo, se você tem um câncer, vem aqui que Deus te cura. Se você tem uma dívida, vem aqui que Deus paga. Se você tem não sei, algo que você necessita, algo material, algo sentimental, um namorado, vem
é assim. Mas olha como Jesus chamou os discípulos, Pedro e André. Jesus não prometeu casa, não prometeu carro, não prometeu dinheiro, não prometeu barco, naves, belonaves. Jesus não prometeu dinheiro, não prometeu nada, muito pelo contrário, Jesus fez com que eles deixassem as suas profissões, pescadores. E a única coisa que Jesus prometeu a eles foi um câmbio de vida, foi uma mudança de vida. Vocês agora são pescadores de peixes, mas eu vou fazer vocês algo diferente. E foi por esse evangelho que eu conheci verdadeiramente Jesus. Eu não vinha Jesus com promessa de casa, com promessa de carro. E as igrejas estão falhando na parte da evangelização, tirando as outras partes que já não vamos falar nesse vídeo. Que tristeza, irmãos. Mas estão falhando na parte da evangelização porque estão trazendo as pessoas pelo interesse material, físico, sentimental. E o que estão trazendo não são ovelhas arrependidas, são pessoas interesseiras. E eu aprendi uma coisa: Deus não se responsabiliza por aquilo que Ele não falou. E a partir do momento que esses pastores, eles dizem que Deus prometeu casa, que prometeu carro, que está entregando chave, que está entregando isso, que está entregando aquilo, que está mandando dizer isso, está mandando dizer aquilo. Deus não disse, Deus não cumpre porque Ele não prometeu. Quem está prometendo é o homem. E aí a pessoa, vendo que não se cumpriu aquilo, a pessoa fica com raiva de Deus, se escandaliza, sai do templo e sai mais longe do evangelho do que já estava. Então, o que eu quero dizer aqui, o que eu quero ensinar, não pela minha capacidade, porque eu não tenho capacidade nenhuma, gente. O que eu quero ensinar, com a graça e a misericórdia de Deus, honrando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, com toda a reverência que eu posso expressar, é que o evangelho ele consiste em você reconhecer a sua condição de pecador. Você sabe que pelo seu merecimento você já está condenado, você já é digno do inferno. Não há nada que você possa fazer para mudar isso, nada por suas forças. Mas a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados, dos seus atos, e você lança sua confiança no mérito, ou seja, no merecimento de Jesus, porque Jesus merece ser adorado, ser exaltado, Jesus transfere o mérito da vida para você. Ele faz com que você mereça viver como? Pelo seu sangue. Pelo sangue que verteu na cruz do Calvário. Ele morreu no seu lugar. E Ele não morreu pelos seus sonhos, Ele não morreu pela sua casa, Ele não morreu pelo seu carro. Ele morreu simplesmente para que você estivesse toda a eternidade ao lado dEle. Ao lado dEle. Tendo vida, longe do pecado, longe das drogas, longe da pornografia, longe de carnalidades. Não pense que Jesus morreu para que você tivesse uma vida fácil, porque conta o livro, a carta aos Hebreus, que muitos viveram em buracos na terra. Muitos foram mortos, açoitados, presos, torturados. Muitos viveram isolados pelo deserto, passando fome e frio, sem roupas e com sede. Diz o livro de Hebreus que essas pessoas, a terra não era digna, não era digna delas. E elas sofreram isso por quê? Porque estavam seguindo Jesus. O mundo estava rejeitando elas e elas firmes seguindo Jesus. Jesus não morreu para que elas tivessem a melhor vida nessa terra, mas para que elas tivessem a única vida, que é eterna e a melhor de todas, a que é ao lado dele. O mundo pode te prometer casa, carro, pode te prometer tudo, mas não vai te dar paz. Como é que o mundo vai te dar uma coisa que não tem? Essa paz você só vai encontrar em Jesus. E como Jesus disse, para os que vão seguir Ele e para os que seguem Ele, eu vos deixo a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo vos dá. Como assim?
A paz que o mundo dá necessita de casa, dinheiro, conta paga, roupa lavada, comida, tudo. Mas o livro de Hebreus testifica de pessoas que viveram em buracos na terra, no deserto, sem roupa, com fome, com frio e com sede, com calor, com solidão. E esse povo era feliz, morreu feliz. E eu tenho certeza de que eles estão muito melhores do que qualquer pessoa viva na terra. Porque depois que se morre, já se pode ver Deus, já se pode estar lado a lado com Ele, e eu não entendo como é que alguém pode querer algo mais que isso. Eu não entendo. Pode até ser que as pessoas lá no mundo não entendam, não conheçam de Deus, mas esse povo que tem a Bíblia na mão, que pode estudar, que pode abrir esse livro, que pode ver o que está escrito aqui e continuar vivendo o evangelho de máscara, eu não entendo. Mas uma coisa é certa: no dia do julgamento não vai ter ninguém inocente. E os que não pregarem, os que têm o microfone na mão, os que têm voz para falar, os que têm voz, pé para andar, voz para falar, boca para falar, e tem conhecimento do evangelho, mas não quer pregar, está adulterando, não está pregando como João Batista, não está pregando como Jesus mandou, não está pregando como os profetas, muita gente se intitula profeta, mas a função do profeta, de um profeta, sempre foi uma só, somente uma: trazer o povo ao arrependimento. Você pode ler todos os livros de todos os profetas da Bíblia, você só vai ver uma mensagem: arrependam-se. João Batista não fez nenhum milagre, e Jesus falou que de todos os profetas ele foi o mais importante. Por quê? Não era pelo que ele fazia milagre, ele não fez nenhum sinal, mas era pela mensagem que o Senhor havia dado para ele, para que ele entregasse. A importância estava na mensagem: arrependam-se. Arrependam-se. Deus abençoe a cada um. Que Jesus toque os corações com esse vídeo, que esse vídeo chegue ao número máximo de pessoas que podem ser alcançadas por este vídeo. Em nome de Jesus. Amém.